O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana. Saudações siderais! Estamos começando mais uma edição de Conexão Sideral. E hoje vamos falar de diversos assuntos diferentes, porque temos um entrevistado muito especial. Ele acaba de escrever não um, mas 2 livros e publicar sobre assuntos bem diferentes. Vamos falar com meu amigo e colega jornalista de ciência, Reinaldo José Lopes. O Reinaldo acabou de publicar o livro 1499, O Brasil Antes de Cabral. É uma obra muito interessante, inclusive posso garantir para você que isso aqui vai virar obra de referência, que conta a ocupação do homem na América, desde ali das primeiras migrações que possivelmente aconteceram por volta de 15 mil anos atrás, e ele aborda as controvérsias que há em relação a isso, se é possível que ocupações mais antigas tenham acontecido, se teve uma ou várias migrações, quem era o famoso povo da Luzia, né? Aquele fóssil que foi encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais, que é famoso como o fóssil mais antigo de humano na América. E, enfim, ele retrata tudo isso, todas as culturas que vieram depois, tudo que a gente conseguiu descobrir a partir da cultura material deixada. Então, os sambaquis no sul do Brasil e a cultura marajoara na ilha de Marajó. Conta as tribos indígenas, como elas se espalharam, e os vários troncos linguísticos que tornam a América do Sul o lugar mais rico do mundo em variedades linguísticas, embora muitas dessas línguas a essa altura já estejam mortas, né, com o sumiço das populações que as falavam. Mas é um livro muito interessante que leva justamente toda aquela parte da história que normalmente a gente costuma pular na escola e não tem muito acesso a ela, né? Que é a história desde a ocupação original da América até a chegada dos colonizadores portugueses. Vamos falar um bocado sobre isso e vamos falar também sobre um tema que não tem praticamente nada a ver com o anterior, que é mitologia. O Reinaldo também acabou de publicar esse livro chamado Mitologia Nórdica, e é um livro muito legal porque ele conta não só a história da mitologia nórdica, né? Quer dizer, aquela coisa do Thor, do Odin, o Ragnarok, mas ele também aborda a mitologia celta, e aí o celta ele ressalta, é importante usar celta entre aspas, porque na verdade são diversas tradições culturais que são genericamente chamadas de celtas, e inclusive os próprios mitos celtas são muito confusos, porque eles passaram por diversas releituras até chegar a nós, e existe uma certa dificuldade de distinguir o que era o mito original, o que foram influências posteriores, como eles são retratados, enfim. Mas também é uma mitologia muito influente em coisas que nós estamos vendo agora, como por exemplo a famosíssima série Game of Thrones. Então o Reinaldo nesse livro ele aborda justamente essas mitologias e as influências que elas tiveram sobre obras como Game of Thrones. Inclusive neste vídeo ainda, você não pode perder, se você acompanha a série, você tem que ver o Reinaldo, pai Reinaldo, faz previsões para a 8ª e última temporada de Game of Thrones. Ninguém sabe o que vai acontecer, claro, mas ele, inspirado pelas referências mitológicas que existem na série, faz algumas previsões de para onde deve seguir a trama e faz algumas apostas aí. Quem vai sobreviver, quem não vai sobreviver? Confira aí no vídeo para você saber. E por fim, como não poderia deixar de ser, eu também converso um pouquinho com o Reinaldo sobre jornalismo de ciência. Afinal de contas, ele é um jornalista premiado, acaba de ganhar neste ano o Prêmio José Reis de Divulgação Científica, que é o prêmio mais prestigioso aí na área para os jornalistas de ciência brasileiros, e a gente conversa um pouquinho sobre divulgação de ciência, difusão de ciência, a dificuldade que nós temos hoje para fazer prevalecer o discurso da ciência em meio aí a uma onda recente de obscurantismo que encontramos por aí, turma da Terra plana, o pessoal que nega a mudança climática e por aí vai. Então vamos conversar um pouquinho disso também. Tudo isso na entrevista que você vai ver a seguir. Não perca. Obrigado, Reinaldo. Pô, muito bom ter você aqui finalmente. Eu já estava ambicionando isso, estava contando os dias para sair teu livro para te chamar aqui para a gente bater um papo. Tudo bem por aí? Tudo bem, cara. E você? Prazer falar contigo. Pô, falar com o meu melhor amigo nesse esquema aqui
Negócio do outro mundo. Já vai parecer a conversa de compadre, né? Mas tudo bem. Mas É verdade também. Pois é, mas eu acho muito oportuno, além de tudo, porque uns tempos atrás eu fiz aqui uma entrevista com o Walter Neves, que obviamente não dispensa apresentações para você, mas... E aí teve gente nos comentários falando, poxa, mas você não falou nada de ocupação da América e tal, e não sei o quê. Falei, calma que vai chegar essa hora. E agora chegou essa hora. Pra mim esse filé É, aí. exatamente, porque você fez basicamente um livro inteiro sobre isso, este livro aqui, e... que é basicamente a obra, é difícil dizer definitiva numa área do conhecimento que está evoluindo tão depressa, mas no mínimo é a última palavra até o momento sobre o assunto, e de uma forma bastante completa. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o teu esforço para desconstruir vários mitos que existem sobre o Brasil pré-colonial e a América pré-colonial. Mas vamos começar esse papo justamente com a questão da ocupação da América, né? Como é que foi a primeira ocupação da América? E a gente vê pelo teu livro que tem uma série de controvérsias aí, de hipóteses e opiniões, quantas migrações. Como é que está o cenário geral neste momento? O que a gente sabe da ocupação da América, da primeira ocupação? Bom, panorama bem geralzão, assim, a gente pode dizer o seguinte. A gente tinha, até, sei lá, talvez 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente tinha 2 linhas de evidência que batiam muito cabeça, né? Que não pareciam casar. Que de um lado é a evidência morfológica, né? A aparência do esqueleto, principalmente o crânio da galera. Que você tinha um grupo forte aqui no Brasil, justamente do Walter Neves, lá da USP, e também o pessoal da Argentina, de alguns outros lugares, apontando que você tinha, então, 2 morfologias, basicamente, né? Um crânio que seria mais próximo dos indígenas atuais, com aspecto do norte da Ásia, da Sibéria, basicamente, né? O pessoal usa o termo mongoloide, que até, para falar de problemas de desenvolvimento humano, ficou meio politicamente incorreto, mas ainda se usa para esse formato de crânio mongoloide. E esse crânio australomelanésio ou australoide, que seria essa aparência que lembra né, os nativos da Austrália, de algumas ilhas ali do Pacífico, tipo Papua Nova Guiné, Ilha Salomão, etc. E também de africanos. Então, que seria o grupo ligado à Luzia, a famosa Luzia, a mulher mais antiga do nosso continente. Então, esse lado morfológico. E o lado genético parecia mostrar que, de uma maneira ou de outra, todo mundo que estava aqui quando os europeus chegaram, era dessa origem mongoloide, siberiana, do norte da Ásia. E a gente pode tentar dividir ou não em algumas migrações, mas as pessoas cada vez menos falavam em migrações múltiplas, a ideia era que era um único grande estoque populacional. Então, essas coisas não conversavam, não batiam. Só que com o refinamento das análises genéticas, está cada vez mais barato fazer genoma inteiro e obter genoma, mais que isso também obter genoma de esqueleto, né, de fóssil humano. O que os caras começaram a ver agora é que parece que nas populações atuais, inclusive populações aqui do Brasil, como os índios Caritiana, que é um grupo tupi, e alguns outros, você teria o que parece ser um sinal australomenalésio, alguma coisa dessa ordem do Pacífico, dessas populações que parecem negras, entre aspas, do Pacífico. Você teria uma pequena contribuição genética dessa galera para os índios atuais, o que parece que é uma ponte justamente entre os dois modelos. Deve vir coisa bombástica por aí, porque parece que finalmente conseguiram obter DNA do pessoal de Lagoa Santa, que é o pessoal da Luzia. E estão analisando agora. Quando sair essa publicação, se o pessoal conseguir bastante dado realmente, que nunca vai difícil saber se vai conseguir só mitocondrial ou se vai conseguir o genoma inteirinho. Se tiver o genoma inteirinho, vai ser difícil de contestar. Quando vier isso, a gente vai talvez conseguir finalmente bater o martelo nessa história, eu acho. Quer dizer, se tivermos 1 ou 2 populações originais, é isso? E substituição de Exatamente. populações? Substituição, e também, pelo visto, né, teve, de alguma medida, mestiçagem. Acho que a analogia com os neandertais, com os humanos modernos, não seria tão descabida, uma coisa meio parecida com isso. Certo. E uma história recente também, que eu queria te perguntar, e é inevitável te perguntar, essas evidências aí que os caras publicaram, se não me engano, na Nature, de sinais humanos de 130 mil anos, que assim, é uma idade que até a Nied Guidon fica com vergonha. Pois é, cara, é inacreditável o negócio, assim. Olha, tem muita treta nessa história. Eu vi o próprio Walter, a posição dele foi um pouco ambígua em relação a isso, que eu me lembre, de ele achar que, parece que os caras acharam alguma coisa que
que tem a ver, mas uma coisa que ele estranhou muito foi o uso que deram aos ossos, assim, tipo, eles quebraram os ossos de um jeito que não parece que eles usaram, foi para pegar tutano, parece que foi alguma outra coisa. E paleontólogos daqui, o pessoal daqui, propondo que talvez fosse algum tipo de alteração natural, tipo pedra que cai em cima do negócio, tal, porque são coisas sutis que são difíceis de você mostrar, substanciar que foi ação humana. Parece ação humana? Parece. Mas de você partir do parece e chegar numa coisa mais fixa, só se tivesse osso humano mesmo com essa data. É isso que a gente não tem ainda, né? O problema da Serra da Capivara, das datas mais antigas da NIED, também é um pouco esse. Se ela aparecesse com o esqueleto humano, com aquelas datações mais antigas, o pessoal ia ter que engolir e repensar, mas por enquanto a ambiguidade meio que permanece. É embaçado, é bem complicado. E acaba sendo um joguinho aí dos antropólogos de escolher as evidências, né? Como as evidências são muito questionáveis, todas elas, você precisa dar credibilidade pelo conjunto, né? Quer dizer, se você tem muitas coisas vagas apontando na mesma direção, você tem uma confiança maior. Aí de repente aparecem umas coisas assim muito ponto fora da curva, a tendência do pessoal é dar uma varrida assim para longe, né? Pois é. Tipo, vai que foi um erro estatístico, vai que foi contaminação do material. A gente brinca, é meio sacanagem com os coitados dos arqueólogos, dos antropólogos, falar que a ciência é pobre em dados. Mas é um pouco isso, você ter que reconstruir um cenário complexo com base em poucas evidências, no caso, um sítio, né? O estranho também é ser um sítio. Também, se a gente tivesse um monte de sítios com idades muito antigas pelas Américas, aí você começa a ficar com a pouco. Tipo, não é possível que tudo isso seja erro. Mas quando é um caso isolado, fala, tá, esses caras então eles vieram, apareceram ali, foi uma coisa abortiva, depois voltaram e não apareceram mais. É difícil você bater o martelo quando você tem pouco dado mesmo. Não, e nesse caso, 130 mil anos pode até não ser sapiens, né? Em tese poderia, porque a gente sabe que nessa época você tinha sapiens na África, eles estavam ensaiando chegar no Oriente Médio, né? Pelo visto estavam batendo cabeça ali com os Neandertais, onde hoje é Israel, mas, chegar lá na Califórnia, pelo amor de Deus, né? Um negócio complicado. E aí você pega tudo o caminho que tá no meio do caminho, Índia, né? Austrália, são coisas bem mais recentes. Você vai ter data de 60 mil anos, mas cento e tanto, de jeito nenhum. E aí a tua opção no livro foi mais ir pelo consensual, né? Quer dizer, tentar fugir desses fringes aí e ficar mais naquilo que a gente realmente sabe, né? Tipo, 15 mil anos, 14 mil anos, tinha gente aqui. Aí não é uma questão de discutir, né? Exatamente, porque também, se a gente fosse começar... É chato, porque seria muito... Eu acho que, por exemplo, o trabalho da Nied lá no Piauí mereceria, acho que, um livro à parte. Quem sabe um dia, se eu tiver o tempo e a sorte, gostaria de fazer até uma biografia dela e do trabalho dela. Mas como a ideia é apresentar para o leitor o quadro, acho que você tem que se apegar ao consenso atual, não dá para fugir. Fica um pouco conservador, mas acho que é mais seguro também. Pois é, e uma coisa maravilhosa que eu achei, que eu vi no teu livro é o seguinte, é que assim, apesar dos dados escassos, apesar da dificuldade de interpretar informações, você pega aí 15 mil anos de história, e na prática, assim, 15 mil anos de pré-história, porque ninguém escrevia, e reconstrói ali, pelo menos a impressão que me passou, uma sequência de ascensões e quedas de civilizações. Civilizações é uma palavra, como você mesmo tem esse cuidado, é meio perigosa de usar, mas enfim, de sociedades que emergem, se espalham e desaparecem, e sem deixar muito claro para onde foram e de onde vieram. E claro, quando você pensa em 15 mil anos, é um bocado de história, né? É absurdamente, tipo, é 3 vezes mais do que o tempo que a gente está usando a escrita, né? É muita coisa, é ridiculamente muita coisa. Então, quer dizer, eu estou perguntando tudo isso porque eu acho assim, a gente tem muito a ideia de que primeiro chegaram os primeiros colonizadores da América, que era esse povo, talvez o povo da Luzia, sei lá, que veio lá pelo Estreito de Bering e tal, não sei o quê. E aí eles viviam tudo em paz, maravilha, passaram 15 mil anos aqui coçando o saco, até que chegaram os malvados dos colonizadores portugueses e espanhóis e acabaram com a brincadeira. E na verdade se desconstrói um pouco isso ao mostrar que aqui já havia uma dinâmica muito ativa, né, durante todo esse período. Civilizações nasciam e morriam aqui, né? Pois é muito divertido. Dá pra você pensar, né, além desses caçadores-coletores originais, entre aspas, que na verdade não dá pra dizer que eram originais, porque conforme os grupos estão se espalhando, com a diversidade de ambientes que a gente tem no Brasil, que é gigantesca, cada um já foi imediatamente, cada um achando o seu nicho e desenvolvendo sua cultura específica. Então aí passam alguns milhares de anos, você já tem os sambaquis
que é muito louco, porque parece que eram caçadores-coletores, ainda não eram agricultores, só que já tinham uma cidade complexa de que os caras, tipo, vamos construir os nossos próprios morros para fazer os nossos supermonumentos no litoral e tal. Aí depois você tem todo um processo de desenvolvimento da agricultura que parece que está bem centrado na Amazônia, que é muito louco. A gente nunca vai pensar que vai ter uma revolução agrícola na Amazônia, mas parece que teve. Aí você tem Marajó, que surge e cai. Aí você tem mega expansões de línguas, né? Os tupis vindo lá da Amazônia e chegando aqui no Sudeste, no Sul. Você tem outros grupos se espalhando. Aí o pessoal da Amazônia que vai parar lá no Caribe. Quer dizer, os caras já eram navegantes. E, tipo, centenas de línguas, né? Se hoje sobrou 150 só no Brasil. A estimativa é que devia ter quase 1000, né? Quando os portugueses chegaram. Então, a diversidade é gigantesca, os tipos de cultura, de adaptações são muito variados e fascinantes, realmente. E aí é o seguinte, né? Você mostra também que derruba o mito de que existia mata virgem, né? Não, mata virgem, assim, tipo, não, nunca ninguém mexeu nisso aqui, não derrubaram, não plantaram, não fizeram nada. Aparentemente, mesmo quando você é caçador-coletor, não tem jeito, porque você constrói seu abrigo, seu acampamento num lugar ali, durante fica ali uma semana, 2, a fruta que você comeu e a semente que você fez cocô, depois ela vai mudar a composição de espécies daquele pedaço de mata. Aí você vai andando, você vai passando, você forma um caminho de rato ali quase, de mata que foi você que foi construindo pro seu interesse, pra sua necessidade. E até esse trabalho de formiguinha que acaba, não intencionalmente, que acaba levando depois pro lado agrícola mesmo. Então, realmente, falar em mata virgem sensu stricto é muito difícil, se não impossível. Até porque teria que excluir essa noção de que o ser humano faz parte do seu próprio ecossistema ali, do seu nicho. Até filosófica, claro, mas sim. Agora, não, diga. É que assim, as espécies que estavam mais... A gente estava num país que tem um predomínio, embora a gente tenha muito cerrado, muita savana, né, um predomínio de floresta tropical. Então, o que os caras tiveram que trabalhar com a matéria-prima que eles tinham, que era basicamente árvore. Então, o que você tinha era arboricultura, né? Um cultivo de espécies arbóreas, que não parece muito com uma lavoura tradicional de trigo lá do Oriente Médio ou de milho da América Central, mas é um tipo de lavoura, só que é uma lavoura espalhada, misturada com as espécies naturais, digamos, né? Com as espécies silvestres, mas que tem uma composição que você vê que é a mão do homem que forjou aquilo lá. Certo. Bom, e aí, quer dizer, falando um pouquinho da natureza humana, uma das coisas da natureza humana que talvez sejam mais frustrantes, mas são inevitáveis, é o nosso gosto pela pancadaria, né? E assim, você tenta reconstruir a história desses povos, mas como não tem escrita, é muito difícil saber que tipo de conflitos houve entre eles, quais foram as sociedades que caíram por guerra, quais foram as sociedades que caíram por um declínio ali do ambiente que elas exploravam, enfim. Agora, a minha pergunta é relativa aos fósseis especificamente. A gente tem alguns fósseis humanos antigos aí, e eu me lembro do Steven Pinker escrever, por exemplo, de que dava para você derivar a situação de violência em épocas antigas, vendo os fósseis e vendo como as pessoas morreram. No caso dos antigos ocupantes da América, dá para dizer isso? Tem fóssil de gente lá que você fala, não, esse aí morreu numa flechada, esse aí morreu assim. Como é que é essa história? Pois é, isso é engraçado, cara. Na pesquisa que eu fiz, é muito difícil de você achar essa análise paleopatológica muito detalhada. Primeiro porque, assim, curioso, nas coisas mais recentes, sabe, tem esse grande jazida de esqueletos humanos brasileiros antigos, que é lá Lagoa Santa, que vai dos seus 12 mil até 8 mil anos atrás. Depois disso, resto humano é meio raro e é bem fragmentado. Aparentemente tem relação com o nosso clima, com o nosso calor. Então, coisas bem preservadas são meio raras. E informações sobre essa coisa de violência tem muito pouco. Por exemplo, eu sempre tive curiosidade de saber se tinha evidência arqueológica do canibalismo tupi-guarani, que culturalmente, quando chegam os portugueses, é um negócio mega importante, é meio que o motor dessa sociedade. Mas, engraçado, não tem evidência direta disso, não tem. A gente tem evidência direta de canibalismo em outros países, outros lugares, mas uma coisa que era tão importante para a cultura deles, a gente não tem. O que tem são coisas indiretas do tipo, na Amazônia, por volta do ano 1000 da nossa era, você tem uma intensidade, principalmente na calha ali, na região de Manaus, mais ou menos, na calha principal do Amazonas, onde o Amazonas chega no Rio Negro,
você tem uma intensificação bem importante de aldeias fortificadas. De repente, você não tinha muralha tal, você não tinha fosso defensivo, e aí começa a aparecer muralhinha de madeira, a aldeia que estava numa península, né, lá na pontinha de terra, o pessoal cortava a península provavelmente para o nego não chegar e dar porrada neles. Então essas coisas tem. E aqui no sul e no sudeste, nos lugares onde os tupis guaranis chegaram e tentaram, e provavelmente lutaram com os grupos G, tipo Caingangue e tal, você também tem uma intensificação das construções monumentais dos Caingangue, que talvez tenha a ver com alguma forma de resistência contra os tupis. Mas são essas coisas indiretas. Evidência direta de porrada é meio raro por aqui mesmo, é engraçado isso. Pois é, mas é óbvio que a gente imagina, e aí já passando para a época em que a gente tem escrita, porque os portugueses e os espanhóis chegam aqui, eles encontram um ambiente de pancadaria ali, encontram os tupis principalmente ali na costa, que viviam guerreando entre si, né? Eram claramente povos aparentados, como você destaca ali pela questão linguística, mas que viviam em perpétuo conflito. E aí seria um pouco ingênuo da nossa parte imaginar que aquilo começou logo que os caras chegaram, né? E que não se estendesse por algum tempo no passado. Tem alguma... você citou essa coisa do ano 1000, seria esse as primeiras evidências de que estava tendo pancadaria aqui? Seriam essas aí, as mais concretas que a gente tem? Eu acho que sim, Inclusive no Xingu, eu falei ali da região de Manaus. Você vai pro Xingu também, os caras estão crescendo bastante nessa época lá, e eles têm, além de fazerem umas mega estradas, o pessoal meio Maluf lá, gostava de fazer umas marginal e tal, eles também têm esse lance das muralhas, mais ou menos nessa mesma época. E também lá mais pro sul, que é onde a gente acha que era quando os tupis estavam chegando, também tem o lance tupi versus G versus Caingangue, que parece que tem essa coisa mais militarista. Agora, a ideologia de guerra, inclusive de guerra canibal, dos grupos tupi, parece que ela é bem antiga, porque além de ter esses grupos que os portugueses chegam aqui na costa, você tem entre os Juruna, por exemplo, que é um grupo que divergiu antes, né? Se a gente fosse olhar, sei lá, se os tupis fossem, a analogia vai ficar meio politicamente incorreta, mas não é que eu tô chamando os caras de macaco. Se eles fossem os chimpanzés e os bonobos, os Juruna seriam, sei lá, os orangotangos, divergiu antes. E os caras já tinham essa coisa de canibalismo também, de ideologia guerreira. Então, certamente é uma coisa que, com milênios dá pra apostar que era coisa com milênios de idade, com certeza. Pois é, e assim, o jeito que você descreve os tupi me lembra assim, eles são os Klingons da América pré-cabralina, porque assim, eles realmente têm uma ideologia de conflito, né? Quer dizer, a cultura deles está estruturada no conflito. Em torno disso, exatamente. De você matar e comer o inimigo, não porque você quer se alimentar com o inimigo, mas se você botou um cara que é valoroso e tal, você come o cara, você incorpora, né, as virtudes guerreiras do cara literalmente pelo seu estômago, né? E é meio viking também. Eu me lembro um pouco dos vikings. Assim como os vikings eles querem morrer em combate pra ir pro Valhalla lá, ficar com Odin e tal, quem morre de doença é o podrão. Os tupis é a mesma coisa. Você tem que morrer em combate, de preferência você ser comido, né? Porque assim você vai pra terra sem mal, que é o paraíso deles. Então é bem isso. Certo. E aí chega no que eu queria falar também, que é justamente essa interface de quando os colonizadores europeus chegam à América. E você deixa bem claro que, na verdade, para ter acontecido o genocídio que aconteceu, teve uma espécie de tempestade perfeita ali em favor dos europeus e que remonta, inclusive, à própria idade antiga deles, né? A própria pré-história deles, europeus, e a questão da domesticação de animais. Conta um pouquinho como é que é isso. O que fez os europeus ganharem dos tupi, por exemplo, guerreiros honrados e bravos, como eles perderam tão vergonhosamente dos portugueses? O que aconteceu? É lógico que assim, são N fatores, mas quando a gente volta para a pré-história, isso obviamente não é ideia minha, é uma coisa que eu cito bastante no livro, inclusive me apoio bastante no trabalho do Jared Diamond, né, o autor do Armas de Armas e Aço, biogeógrafo lá da Califórnia. É basicamente o seguinte: sociedades complexas que ganham das outras na base, primeiro militar e também da base epidemiológica, com doenças que matam
o inimigo, que é basicamente o que aconteceu aqui. Os índios morreram muito mais por epidemias do Velho Mundo do que no combate propriamente dito. São doenças que vieram de animais domesticados, tá? Essencialmente, a convivência de longo prazo de humanos com boi, com ovelha, com cavalo, é que criou varíola, sarampo, rubéola e todas as doenças que tocaram o terror por aqui. Ora, aqui, com o final da Era do Gelo, todos os animais, os mamíferos de grande porte domesticáveis, que a gente tinha cavalo, a gente tinha parentes do camelo, e fora outros bichos mais esquisitos, né, tipo preguiça gigante, procodonte e tal. Esses bichos domesticáveis, que são mamífero de grande porte, que vivem em bando e que tem hierarquia social clara, esses bichos daqui sumiram. Então, os índios daqui não tinham matéria-prima para domesticar animal, basicamente. Tanto que a gente ficou aqui, no Brasil especificamente, a gente tinha 2 bichos domesticados. Cão, que já vinha lá da Sibéria, e um pato, o nosso pato bravo. Então, o que acontece é que, sem esse histórico de milênios de convivência com bicho domesticado, você não ia ter nem doença infecciosa de massa de grandes populações e nem ia desenvolver resistência a essas doenças. Então os caras chegam na Europa, trazem essas doenças, eles já têm resistência de lá, os índios não têm, então detona todo mundo. Não tem outro jeito. Esse acho que se for falar qual que um único fator, única coisa do xadrez da história que fez diferença. Falta de animal domesticado aqui do lado. Eu apostaria bastante dinheiro nisso. Até porque depois de ler teu livro eu fiquei refletindo e fiquei pensando, bom, os europeus não prevaleceram só na América, eles prevaleceram basicamente em todo lugar em que eles tentaram dominar, né? Isso inclui a Índia, inclui a África. Agora, esses lugares, você não tem uma substituição de população tão agressiva quanto a que você teve na América. Quer dizer, sinal de que realmente o genocídio mesmo, ele veio das doenças que os índios pegaram e não do confronto direto, porque o confronto direto também teve nesses outros lugares. Militarmente os europeus prevaleceram, mas não teve uma substituição de população, não teve uma extinção dos indianos em favor dos colonizadores ingleses, né? Exatamente. O cenário daqui, o que lembra mais é o da Austrália, que não por acaso também tinha esse mesmo problema. O bicho que tem lá é marsupial, que para domesticar é um pereré. Então, Austrália, algumas ilhas isoladas também, Polinésia e tal, que ainda assim tinham alguns bichos domesticados, mas a hora que você chega na África, primeiro você já tem uma história de contato com a Europa e com a Ásia muito mais antiga. Você tem doenças tropicais de lá que não existiam aqui também, isso foi uma barreira grande para os europeus, e Índia, obviamente, é uma civilização antiga, com todo o pacote tecnológico original das civilizações do Velho Mundo. Então também é muito mais difícil. Certo. Agora, uma reflexão final sobre isso foi o seguinte, muito tem se falado, inclusive num tema muito caro ao Mensageiro Sideral, que é a busca por vida extraterrestre e tal, de que situações de contato normalmente são muito ruins para quem é mais fraco. E aí, você me botou um ponto de interrogação no final do teu livro, porque você mostrou que, de repente, se não tivesse essa confluência tum grande de fatores, o conflito entre os europeus e os índios aqui no Brasil poderia não ter sido tão catastrófico. Existe essa possibilidade de um contato que seja benéfico para ambas as partes? E a gente tem algum tipo de referência na história? Porque assim, é muito forte para nós essa relação com a colonização das Américas, né? É como o protótipo de como o contato entre civilizações de níveis diferentes necessariamente dá errado. Minha pergunta é, tem contra-exemplos? Existe uma possibilidade de um contato em que as coisas não degringolam? Ou essa é uma tônica mesmo? Eu acho que, assim, naquele contexto, eu diria que não teria. Estou tentando pensar em paralelos e eu não vejo nenhum paralelo, principalmente quando tem esse desnível de força, em que a coisa tenha sido boazinha. Eu acho que você precisa de uma estrutura, para a coisa não degringolar, você precisa que os dois lados tenham uma estrutura ideológica que seja favorável à convivência pacífica de diferentes modos de vida, de ideologia. Naquela época não tinha. Você tinha uma ideologia de conquista europeia e você tinha uma ideologia de conquista indígena também. Em outros lugares, a mesma coisa. Quer dizer, enquanto você não tem... Isso, acho que isso depende muito de um Estado, se não laico, talvez um Estado em que haja essa promoção ativa, uma cultura que haja essa promoção ativa da tolerância e da convivência de visões possivelmente opostas.
A minha esperança em relação ao Contato Interestelar é que para os caras terem chegado num nível desse, possivelmente eles tiveram que desenvolver uma coisa similar à nossa visão atual de ONU e tudo, não sei o que lá. Por outro lado, se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial e eles tivessem feito a corrida espacial, vai saber, se tivessem nazistas vencedores em outra estrela. É meio complicado. Mas é difícil de responder, acho bem difícil de responder. E você tem medo ou não? Você acha que você tá com o Stephen Hawking, por exemplo, que acha que esse negócio de contato é uma má ideia ou não? Assim, eu tenho um cagacinho, sim, pra ser bem sincero. Eu tentaria me aproximar da questão com cautela. Acho que não se fechar totalmente, mas acho que é bom tomar cuidado, sim. Tá certo. E aí, bom, agora eu quero saltar pro seu segundo livro, porque você não se contenta em publicar um livro, você tem que publicar logo 2. Foi coincidência. O 4.499 estava pronto desde outubro passado, mas o pessoal deu um tratamento mais cuidadoso ao livro, tal, mais calmo, mais devagarzinho, e aí demorou um pouco mais. Mas... Pô, e vou reiterar aqui o que eu falei pra você fora do ar, esse 1499 é realmente uma referência. Eu acho que se qualquer pessoa no Brasil, ou talvez até fora dele, que tem interesse sobre a pré-história da América, tem que ler esse livro, não tem como não ler esse livro. Agora vamos falar de mitologia nórdica. Beleza. Tem isso aqui também. O que me chamou a atenção... Bom, a gente vai falar de Game of Thrones, claro, porque todo mundo assistiu Game of Thrones, então todo mundo vai querer ouvir. Aliás, eu não te eu assisto. Você assiste, tá? Eu assisto. Apesar de ter desbancado pra novelinha aí na 6ª temporada, eu curto bastante. Na sétima, desculpa. Eu curto bastante. Agora, eu queria puxar o assunto primeiro pelo seguinte. O pouco que a gente vê de mitologia, e aliás, se eu tivesse que sugerir alguma inclusão para uma segunda edição do 1499, seria um pouquinho mais sobre a mitologia dos povos que a gente eventualmente conseguiu conhecer antes que eles sumissem de vez, né? E você menciona um pouquinho dos Aruak, por exemplo, em que eles, enfim, que é um tronco linguístico super importante aqui da América do Sul. São os fenícios da América do Sul, eu diria, são os navegadores. Você faz essa brincadeira, e assim, o que eu achei interessante é que quando você fala da mitologia deles, você cita justamente que eles têm uma referência geográfica muito ampla, eles citam todas as regiões ali em que eles estiveram nos mitos. E isso é uma coisa, eu estou usando isso como ponte para a gente chegar no mitologia nórdica, que é uma coisa que a gente vê também muito claramente na mitologia nórdica e na mitologia grega, até se você quiser pegar a mitologia judaica, parece que existe uma das tônicas da mitologia é justamente criar uma identidade entre territórios e povos. Você acha que essa é uma das funções primordiais da mitologia? Eu acho que tem a ver, sim. E ela meio que nasce num ambiente, né? Acho que é um pouco dessa coisa de você... Quando você tá... A gente tá hoje numa civilização urbana, meio deslocada, assim, a gente muda muito de cidade, até de país. Mas as pessoas ficavam muito no mesmo lugar, né, milênios atrás. Né, as famílias ficavam ali séculos, sem sair do mesmo vilarejo, às vezes. E você se sente meio que realmente ligado à terra de um jeito muito profundo. E a hora que você olha ao seu redor, você quer explicar não o mundo como um todo, até porque você não conhece o mundo como um todo, mas você quer entender o que significa aquela montanha, aquele rio, aquela floresta, aquela planície. Então, e obviamente mostrar o seu pertencimento. Tipo, não, esse é o lugar do mundo, ele existe por X, Y, Z, e eu tô no meu lugar certo, é aqui que eu pertenço. Né? Então acho que tem a ver, sim, com certeza. Agora, uma outra coisa que eu achei interessante é que você vê muitos temas também que são reincidentes, né? Quer dizer, nas diversas mitologias, e esse teu livro em especial é interessante porque, embora ele chame mitologia nórdica, ele aborda a mitologia nórdica, enfim, Thor, Odin, aquela coisa toda, mas aborda também os celtas, que era algo sobre o qual eu nem conhecia, e fiquei até surpreso. Tem um personagem muito curioso, né? Tava demorando. Não, mas isso eu vou deixar para a pessoa que comprar o livro vai descobrir. Mas enfim, o que eu achei interessante
Cu de quem, né? Não, deixa quieto. O que eu achei interessante nisso é justamente, quer dizer, tem uns temas que se repetem, Isso aí tem a ver com filologia, ou seja, o fato de que um mito influencia o outro, ou tem a ver, talvez, com uma coisa que o Jung gostava de falar, a coisa dos arquétipos e tal. É a temática humana que é repetitiva, ou é a herança que a gente recebe dos nossos ancestrais que acaba tornando tudo meio parecido? Acho que tem um pouco de cada coisa. Eu conheço pouco o Jung, eu até gostaria de... Embora seja cara meio que tem muitas milhas na Hellman's Airways, né? Acho que viaja um pouco na maionese. Não, total. Mas eu gostaria de conhecer um pouco mais, mas... Tem alguns temas que realmente se repetem muito, que nem dilúvio é um negócio absurdo, né? Os criacionistas até usam isso como argumento para dizer que houve um dilúvio histórico, porque dilúvio tem nos nórdicos, tem no judaico-cristão, tem aqui nas Américas, entre os próprios Tupi tem mito do dilúvio e tal. Então tem esses temas que realmente são muito... que de fato se repetem. E tem herança comum, né? A ideia você pega às vezes até origem de nomes, tal, etimologias dos nórdicos, você compara com celta, compara com grego e tal, você vê que tem esse fundo indo-europeu comum que também está presente. É um pouquinho de cada coisa. Assim. E aí, quer dizer, você acha que tem referências históricas na mitologia? Eu acho que acontece muito de personagem histórico ser miticizado, né? Isso é uma coisa que eu falo até no meu livro Deus Como Ele Nasceu, tal, a respeito de Jesus e tudo mais. Parece que a resposta natural do ser humano a outro ser humano que tem um impacto, tem muito carisma, um impacto político, militar, etc., forte e tal, um grande mestre, é você ler ele numa chave mítica. Então, por exemplo, engraçado, a dinastia atual inglesa, você pegar lá Elizabeth II, Príncipe Charles e tudo mais, galera de hoje, se você for traçar a genealogia deles, você vai chegar pelos manuscritos anglo-saxões em Odin, porque os reis anglo-saxões, isso também os da Noruega, da Islândia não tinha rei, mas Noruega, Dinamarca, Suécia e tal, todo esse pessoal traçava a sua ascendência até Odin. Então, e personagens que tinham um impacto, que assiste Vikings, né, o famoso Ragnar Lothbrok lá, também se dizia que era descendente de Odin e tal. Então, essa coisa de você pegar um cara que foi histórico e transformar ele em mito e vice-versa é muito comum. E a gente tem essa instância também na mitologia greco-romana, que é mais conhecida, né? Os semideuses, o cara que é filho de Zeus com não sei quem, e Hércules. Exato, nosso amigo Leônidas lá, dos 300, também se dizia descendente de Hércules. Você pega Alexandre o Grande, também era supostamente descendente de Aquiles, então, que por sua vez era filho de uma Nereida, né? De uma deusa marinha. Então, toda essa galera, isso é um padrão humano comum, com certeza. Certo, e um dos motes que você aborda no Mitologia Nórdica é justamente o quanto Game of Thrones deve a mitologia nórdica e a mitologia celta, principalmente a nórdica, né? Mais a nórdica, eu acho, com certeza mais a nórdica. Me conta um pouquinho, pra quem curte Game of Thrones, assiste, mas não sabe desses elos. O que Game of Thrones herdou aí dos mitos nórdicos? Tá, eu acho que, vamos destacar pouca coisa, também a gente vai ficar aqui eternamente, mas acho que o principal tema, o tema mais importante, que é o tema da série, eu acho que é o tal do Winter is Coming, né? O inverno tá chegando. Isso aí é muito semelhante, estruturalmente é muito parecido com o tal do Ragnarok nórdico, né? Que seria o apocalipse nórdico, que começaria justamente com o mega inverno, o tal do Fimbulvetr, ou Fimbulwinter, quando o pessoal angliciza, tipo o mega inverno. Tem esse super frio, dá guerras que dilaceram o mundo todo, e aí os exércitos de quem? Dos mortos, com os gigantes, começam a vir e atacar tanto os humanos quanto os deuses. Então esse é o primeiro grande paralelo. E a figura dos corvos também, aí tem tanto o nórdico quanto o celta. O Bran, né, que é o cara que tá meio que amarrando toda a história na cabeça dele do Game of Thrones, vendo as conexões entre passado e futuro e tudo mais, ele é o discípulo do corvo com 3 olhos. Ora, o Odin, para ser onisciente, o deus nórdico, né, chefão, para ser onisciente, tinha os 2 corvinhos dele, né, o Hugin e o Munin, pensamento e memória, que voavam pelo mundo e traziam as notícias para ele. E você tem na mitologia celta um rei e gigante que se chama Bran, que quer dizer exatamente corvo em galês medieval,
que também tem essa coisa de ser clarividente, de prever o futuro e tudo mais. E também fica paralisado. Que nem o Bran fica tetraplégico, esse rei aí perde a cabeça, ele fica só uma cabeça falante, assim, também não consegue mais se mexer sozinho, mas ele fica cada vez mais clarividente. Então tem esses pontos, tem vários outros, mas você vê que a matriz de inspiração é muito clara, indiretamente também, porque o Martin tá pegando não só os mitos originais, como o que o Tolkien fez, como o que o C.S. Lewis fez, e outros caras que já tinham a inspiração nórdica e celta lá no começo do século XX também. Agora, quem sabe como termina o Ragnarok nórdico, corre o risco de ter um mega spoiler ou não? Pois é, sabe que eu fiz um vídeo pro meu canal justamente sobre isso, eu não publiquei ainda, vou publicar essa semana, cara. Ah, mas aí publica, a gente linka aqui também, pô. Pô, não, podemos linkar, não, vamos que vamos. Talvez, assim, o que dá pra ter certeza é que, assim, se essa 7ª temporada foi novelinha, a 8ª, se a inspiração mitológica for continuar sendo seguida, não vai ser de jeito nenhum, vai morrer quase todo mundo. Eu não apostaria nem fudendo na Daenerys e no Jon, casadinhos, bonitinhos no final, com seus filhinhos e tal, um dos dois vai morrer, tipo, não vai sobrar quase ninguém, mas vai terminar com um fiozinho de esperança, um fiozinho de renovação, que é o que acontece no Ragnarok. Quase todo mundo morre, mas alguns sobrevivem. Pô, tem uma nova primavera e tal. Se for apostar, eu apostaria nisso. Vamos ver se talvez eu esteja falando muita bobagem, erre feio, mas eu apostaria nisso. Ô louco, pai Reinaldo faz previsões sobre a 8ª temporada de Game of Thrones. Exatamente. Tem que esperar até 2019, né? Só fazendo previsão. Né? Pô, você acabou de inverter o lead da minha entrevista. Desculpa aí, bicho. Não, muito bom, muito bom. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, e eu sei, óbvio, conheço teus interesses e tal, você tem muito interesse por essas novas mitologias, né? A criação de novas mitologias. Então, Tolkien, o C.S. Lewis, enfim, o trabalho do George Martin aí com Game of Thrones e tudo mais. Só que uma coisa que a gente repara é que todas essas recriações mitológicas, elas fogem justamente de um dos temas fundamentais da mitologia, digamos, clássica, que é a ligação com o território. Eles sempre, via de regra, inventam outros mundos, né, para ambientar suas mitologias. Por que será esse fenômeno? Por que a necessidade de criar um outro mundo e não ambientar como faziam os gregos ou os nórdicos ou todo mundo, de ambientar no seu próprio território a mitologia? Uhum. Eu relativizaria um pouco isso, engraçado. Porque o Tolkien, ele fala da Terra-média, não sei o que e tal, mas Terra-média, na verdade, é um termo do anglo-saxão, do inglês antigo, para designar a nossa própria Terra. Então, na verdade, não é que é um outro mundo, é o passado mítico do nosso mundo. E o Tolkien também, ele começou aquilo como tentativa de criar uma mitologia para a Inglaterra. Ele sentia que para a Inglaterra você não tinha um conjunto de mitos coerente, mais ou menos que nem o grego, que nem o nórdico e tal. Então ele queria dar para o país dele uma coisa similar. Então, o impulso inicial tem mais a ver com esse lance do território do que a gente imagina. Agora, tudo bem, então tem esses dois lados. Os caras, de fato, acho que tem um pouco a ver com o território, sim. Eu acho que tem minha hipótese, que também não tão minha, uma hipótese de um cara como Tom Shipp, que é um dos principais especialistas em Tolkien hoje, é que essas mitologias são uma resposta, basicamente, aos horrores do século XX. Né? A guerra mecanizada, ao totalitarismo e outras coisas. Não é alegoria, mas é uma resposta a. Então, para você, talvez, sair daquele mundo horrendo que os caras viveram, o Tolkien e o Lewis, dois caras que lutaram na Primeira Guerra Mundial, que proporcionalmente matou muito mais gente na Inglaterra do que a Segunda. Então, para sair desse mundo horrendo, só você imaginando outro, talvez seja um caminho para interpretar isso, mas eu não sei, é difícil, acho bem difícil explicar. Não, e eu acho que a época que a gente vive também evoca muito a temática apocalíptica, né? Quer dizer, estão falando aí que parece que o mundo, a próxima data é 23 de setembro. Não tá sabendo, cara, você tá mais experiente dessas coisas. É o que eu tenho ouvido falar, mas enfim, parece que, sei lá. Do meu aniversário, pelo amor de Deus. Eu ouvi dizer que o Gilmar Mendes também já concedeu lá uma liminar para não ter o fim do mundo em 23 de setembro, mas não sei ainda muito bem como é que tá esse andamento. Para conceder liminar, isso aí consegue tudo. Mas enfim, o ponto é, a gente vive numa época em que se pensa muito em fim do mundo, né? E eu não sei se é uma época especial, por conta aí dos horrores do século XX, da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, da bomba atômica, não sei o quê, ou se é uma marca meio perene assim do ser humano, que a gente está sempre pensando no fim do mundo e a gente acha que agora é mais intenso só porque agora é a nossa época.
Mas de certa maneira parece que existe um diálogo muito forte entre mitologias e essa noção aí, né, de fim do mundo, escatológica, etc. Existe mesmo essa conexão? Toda mitologia inventada ou original, ela tem esse fundo de que uma hora o bicho vai pegar e o mundo vai acabar, alguma coisa assim? Ou tem exceções também? Eu acho que tem exceções, inclusive, engraçado, no caso do próprio livro, a celta. O problema da mitologia celta é que a gente não tem... as coisas que foram preservadas são muito esparsas. Elas têm mais cara de conto, né, do que de uma narrativa da criação do mundo até o fim do mundo. Então, no caso da celta, a gente não sabe, por exemplo, qual que seria a narrativa de criação do mundo, nem a narrativa apocalíptica, escatológica. Não tem. Eu estou pensando aqui... algumas mitologias do Oriente Médio, que até inspiraram a Bíblia, elas tinham a criação, mas elas não tinham uma visão muito escatológica, até do ponto de vista pessoal. Você morria, você virava uma sombra. Então, tipo, não é que Deus vai julgar, os deuses iam julgar os bons e os maus, vai todo mundo pro mesmo balaio. A própria grega tem criação, mas não tem escatologia. Então, eu desconfio, posso estar enganado, mas que essa visão escatológica tem muito a marca da visão judaico-cristã. Inclusive no próprio caso da nórdica. Muita gente acha que o Ragnarok ele já foi composto numa fase de pré-influência cristã nos escandinavos, né? Eu acho que essa visão de que tem uma direção para a história e que a história uma hora vai acabar tem esse lado judaico-cristão bem forte. E os próprios cristãos, num determinado momento, tiveram que fazer a escolha se o Apocalipse ali ia fazer parte do cânone deles ou não, né? Quer dizer, eu me lembro de conversar com você e você me dizer que existiu alguma controvérsia se ele devia ou não ser incluído no cânone. Teve sim. Porque é um livro... O Apocalipse é um livro, assim, do ponto de vista puramente literário, é bizarro, né? É um livro... Pra quem conhece grego, diz que é um livro meio mal escrito, até. É uma coisa... Tipo, é o Paulo Coelho da Bíblia, assim. É um cara, talvez mais pra usar uma Bin Laden da Bíblia, não que o cara fosse explodir alguém, mas uma visão bem radical e bem, tipo... coisa mesmo. Então, por isso... E você tem visões que competem com ele na própria Bíblia. Nos evangelhos, Jesus faz discursos escatológicos que não batem exatamente com o Apocalipse. Paulo também fala do fim do mundo, mas de um jeito que não é o do Apocalipse. Então, visões que competiam ali mesmo. Que ali é um Jesus guerreiro, né? O Jesus do Apocalipse é um guerreiro. Ele vai subir num cavalo, Exatamente. Não bate muito com a imagem de Jesus dos evangelhos, por exemplo. Certo. E agora, para terminar, porque apesar de a gente falar de mitologia, história e tal, e não sei o que, você é um jornalista de ciência, um jornalista premiado este ano com o prêmio José Reis, né, de jornalismo científico. Sobrou pra mim, né? Tipo, dessa vez tá bom, vai dar pra esse cara. E imagina, super merecido. E eu queria jogar para você justamente uma preocupação que também é minha, e imagino que seja sua também, pra gente discutir um pouquinho, o momento que a gente vive hoje de difusão da ciência e como está sendo difícil que a mensagem da ciência chegue às pessoas. Você mesmo escreveu semana passada uma reportagem muito interessante de um estudo que mostra que o nível de conhecimento científico, de domínio de conteúdo científico das pessoas não está atrelado ao nível de confiança que elas têm na ciência, né? Exatamente. E, poxa, como é que você encara isso na tua profissão, no teu dia a dia? Como é que a gente conserta isso? Porque a minha sensação, e eu não sei se é a sua, é que muitas vezes a gente apresenta a ciência como se fosse mais uma mitologia. Tipo, a gente está apresentando os fatos científicos ali, meio dados, e as pessoas não sabem de onde vem aquilo. E aí passa a impressão que é só mais uma versão. Como você pode contar o Ragnarok, o Apocalipse ou a queda de um asteroide. Tipo, é tudo a mesma coisa, né? Cara, é complicado. Vendo esse não é o primeiro estudo que eu vejo desse tipo, mas foi o que mostrou a coisa de maneira mais clara. Me dá um pânico ferrado, assim. Dá vontade de arrancar os cabelos um pouco. Eu não sei. A impressão que dá, do ponto de vista de prático, assim, que eu quero tentar fazer no meu trabalho, a gente tem uma visão talvez de confronto contra quem fala as bobagens. E é importante que a gente confronte esses caras e tente derrubar as pataquadas deles e tudo mais, né? Terraplanistas, meus amigos, beijinho pra vocês, beijinho no ombro. Mas assim,
talvez o uso de armas do tipo da ironia, ou às vezes até da raiva contra esse pessoal, seja contraproducente. A gente precisa achar outras maneiras de fazer as coisas que evitem, se não mudem a cabeça desse pessoal, porque algumas cabeças vão ser duras demais para serem mudadas, não tem jeito, pelo menos não ajudem a aumentar digamos, não a inimizade, mas a reação contrária ao que a ciência está mostrando. Assim, saber que a gente não pode se prender apenas aos dados, como é que a gente lida com o emocional das pessoas, com o imaginário das pessoas, como a gente conquista as pessoas e dialoga com elas de um jeito que não seja confrontacional e que vá além dos dados. Por outro lado, é complicado porque você dá aquele medo de você prostituir a ciência um pouco, tipo, eu vou embalar tanto e fazer uma coisa tão fofucha que eu não vou ensinar a pessoa a aceitar que os dados são os dados, que a realidade não é o que eu quero que ela seja, mas é o que ela é. Então eu fico muito numa sinuca de bico mesmo. Não sei o que você acha. Pois é, eu sinto dramática essa situação, e eu acho assim, o que torna ela mais dramática é o fato de que nós estamos vendo que esse tipo de crença já não é mais inofensivo. Porque enquanto o cara tá falando, a Terra é plana, tá bom, beleza, né? Tranquilo. Agora, quando ele começa a falar, não, vacinas não funcionam. Aí fudeu. Pois é, vacinas não funcionam. Fosfetanolamina cura câncer. E tem um complô da indústria farmacêutica para impedir. Aquecimento global é uma fraude chinesa. Quando começa esse tipo de coisa, nós estamos colocando em risco a civilização. E a civilização andar para trás é mais fácil do que parece. Né? Quer dizer, eu me sinto às vezes um pouco como os romanos vendo que a Idade Média estava chegando, falando, putz, ferrou, velho, vamos andar para trás, vai desmanchar tudo isso que a gente construiu e nós vamos ter uma outra estrutura. E eu acho curioso no sentido de preocupante, não sei se você vê esse paralelo ou não, mas é que o aumento do interesse nessa literatura de fantasia, na literatura de mitologia, que eu adoro, eu confesso, eu adoro, mas o aumento de interesse esteja correlacionado historicamente com o que também aconteceu no período medieval, que a gente tem ali, que os caras começam realmente a querer escrever e registrar essa história para preservar e tal, e não sei o que. Talvez um dos legados mais interessantes da época medieval tenha sido justamente essa preservação dos mitos, mas ao mesmo tempo mostra que quando a gente chega nesses momentos de rejeição, digamos, do status quo, a gente começa a apelar mais para as mitologias. Você vê um paralelo assim? Ou não? Eu estou viajando. Eu não sei se tem um paralelo, sinceramente, porque às vezes, os mesmos caras que eram fãs de Homero e Hesíodo lá na época grega e romana, e que é basicamente literatura mitológica, também eram os caras ali que estavam dando seus primeiros passos importantes na astronomia, na matemática e na filosofia e tudo mais. Então, não necessariamente uma coisa tá ligada à outra, mas acho que o que é sintomático talvez seja o excesso de não tanto de mitologia, mas de distopia. Uma coisa que, além de mitologia bombar hoje, distopia bomba muito, né? Narrativa de zumbi é o que mais tem por aí. E as pessoas passarem a enxergar de uma maneira pessimista demais o nosso caminho. Acho que a gente tem que ter, uma coisa que o Pinker mostra também no livro dele, Os Anjos Bons da Nossa Natureza, a gente avançou muito. A gente tem que reconhecer que o mundo tem muita coisa boa hoje. E você negar esse progresso e achar que é tudo um grande complô para ferrar com as pessoas também está errado. Acho que talvez esse paixão pela distopia seja um sintoma pior do que a paixão pela mitologia. Pois é, mas a minha dúvida é se essas coisas não andam um pouco de mãos dadas, juntas, assim, entendeu? Porque talvez, a partir do momento em que você se desilude, e a gente viveu, justamente no século XX, final do século XIX, durante o século XX, a gente viveu a utopia científica, por assim dizer. Por mais que a gente tenha tido guerras terríveis e a ameaça da bomba atômica, tal, não sei o quê, a gente teve os antibióticos, a gente teve as vacinas, a gente teve aquele entusiasmo com as máquinas a vapor e a sensação de que a humanidade finalmente estava fazendo progressos palpáveis, né? E a isso se seguiu
uma rejeição de toda essa noção de progresso, né? E agora a gente vive esse momento meio distópico. E aí quando você tem uma distopia científica, você acaba apelando para o teu lado emocional. E aí é que entram, porque, de novo, como a gente falou, os mitos, eles parecem que ter temas muito viscerais aí, muito ligados ao ser humano. É onde você se agarra a hora que a racionalidade falha, né? Então eu fico me perguntando se não existe mesmo esse paralelo. As pessoas estão desacreditando da ciência como um motor de desenvolvimento. Fala, bom, então só nos resta apelar aqui para os nossos sentimentos mais viscerais. Uhum. Assim, não dá pra negar o fato de que a gente é basicamente um primata do paleolítico que aprendeu a usar iPhone. Isso aí não tem como, né? Se fosse pra resumir a coisa. Assim, o que eu acho que é importante é mostrar para as pessoas também que as coisas podem conviver. Você pode apreciar esse lado mítico, esse lado mais profundo da nossa natureza, desde que você, para assuntos que vão fazer diferença para todo mundo, você possa analisar a realidade e falar, olha, tá, beleza, eu creio nisso, tal, tudo mais, mas tem coisas que são o núcleo duro da realidade, não dá pra mexer e a gente tem que negociar com todo mundo pra fazer a coisa da melhor maneira possível. Acho que forçar as pessoas a escolher entre uma coisa e outra também não é o melhor caminho. Não, concordo com você. Eu acho que a existência harmoniosa é o fundamental, até porque a gente não pode renegar parte do que nós somos. A gente tem que aprender a conviver com o que nós somos, né? E fazer isso de forma que a gente promova o bem maior. Eu acho que esse é o objetivo que deveria pelo menos ser de todo mundo. Se não é, deveria ser. E, cara, olha, foi sensacional. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E espero que você volte logo pra gente bater mais papo, porque é sempre muito legal. Valeu. Obrigadão, cara. Grande abraço. Saudade de ti. Falou. Abração. Bom, essa foi a entrevista com o Reinaldo. Sempre um prazer falar com um grande amigo meu. E fica a dica, você aí que acompanhou a entrevista, se interessa pelos assuntos que a gente abordou, não deixe de procurar nas livrarias o 1499, né? O Brasil Antes de Cabral, um livro realmente muito interessante, que vai fazer barulho aí, pode apostar, porque é um livro muito bom. E se você curte mitologia, não deixa de dar uma olhada também no Mitologia Nórdica, que saiu pela Super, você pode encontrar não só em livrarias, mas também em bancas de jornal. Também vale a pena dar uma lida, eu li os dois, posso assegurar que os dois são muito bons. E o Conexão Sideral de hoje fica por aqui, mas voltamos semana que vem. Até lá!